creio que dentro da nossa vida cheia de dificuldades, de embates naturais na vida de todos nós, necessitamos de uma reflexão comandada por Joana de Ângeles, reflexão do livro Conflitos Existenciais, da psicografia de Valdo Pereira. E o tema que nós vamos refletir hoje é ansiedade. Ansiedade comum, um dos conflitos que todos nós temos hoje. E vamos começar explicando o primeiro capítulo muito resumidamente desse livro, para poder entender as palavras de Joana de Ângeles. Porque todos os capítulos deste livro falam de conflitos que Joana de Ângeles chama de fugas psicológicas. Então é necessário entendermos o que é uma fuga psicológica. O que é uma fuga psicológica? Nós temos problemas na vida, dificuldades, qualquer que seja, só que a aflição, a dor envolve este momento. Então pensa num problema muito sério, um embate dentro da família, no trabalho, no meio social, entre os amigos, ou mesmo dentro da nossa casa de oração. Temos uma dificuldade, mas essa dificuldade não é qualquer dificuldade. É uma dificuldade muito grande, que está tirando a nossa serenidade, está mexendo com a gente bravamente. E mexe tanto e dói tanto, e é tanta dor, que a gente não quer, não consegue, ou não pode lidar com ela. Seja porque não temos instrumentos suficientes para lidar com essa dor, ou seja porque não queremos mesmo, por rebeldia. Nesse momento, automaticamente, nós fugimos dessa dor. Não é que nós vamos dizer, eu vou fugir. Não. Automaticamente, aquilo mexe tanto comigo, que eu coloco de lado. Eu jogo para o inconsciente. Joana de Ângeles chama isso de fuga psicológica. E automaticamente, nós fazemos isso em muitos momentos na vida. Por exemplo, se eu tenho uma perda de alguém muito, muito, muito amado, é fácil lidar com isso? Não é fácil. Dói muito. Essa dor, às vezes, nós temos que fugir dela, jogar para o inconsciente. Às vezes porque não sabemos lidar, outras vezes porque temos outras prioridades. Alguém do nosso lado que precisa de maior socorro do que a gente lidar com ela. Às vezes a prioridade não é lidar dentro de nós, às vezes a prioridade é socorrer. Então jogamos para o inconsciente. E aí, depois vamos lidar com essa dor. Isso é natural. Isso é natural. Colocarmos de lado automaticamente para poder lidar com a vida, para poder reorganizar a vida, depois voltar e assumir essa dor, esse luto, a perda do emprego, a perda do relacionamento, seja lá o que for a situação. Isso é normal, diz Joana de Ângeles. O que não é normal, que se chama fuga psicológica e adoece, é quando a gente coloca no inconsciente e fica morando na fuga. E tem muitas fugas que nós tomamos na vida e não queremos mais sair dela. Ansiedade é uma delas. Medo, inveja, raiva, ciúme, drogadição, tabagismo, alcoolismo, amor, ódio, neurastenia.
neurastenia, que é não fazer nada, preguiça, morte. Há muitos. São 19 capítulos nesse livro falando 19 formas de fugir psicologicamente. Mas fugir do quê? Chama fuga psicológica? Por que chama fuga psicológica? Qual é a nossa missão? Vir para essa existência? Vivenciar as experiências que a vida nos traz, porque há quem comande perfeitamente aquilo que é felicidade, alegria, momentos bons, e aquilo que é de tristeza, de problema, de aprendizado, de dificuldade, de dor. Há quem comande tudo isso. E nós viemos para essa existência com alguns compromissos, e nós às vezes não queremos assumir esses compromissos. Na hora que a vida me traz a dificuldade, eu encontro uma maneira de fugir dela. Mas por que a gente foge? Porque somos imaturos, porque somos imperfeitos, porque somos rebeldes, porque ainda não estamos prontos. Ah, mas e aí, se eu só vou fugir o tempo todo? Ninguém vai conseguir fugir. Porque nós temos uma consciência onde estão escritas todas as leis, e essa consciência nos impulsiona, nos constrange. A gente não vai conseguir fugir. Sem querer, nós vamos procurar e nos deparar com situações que faz com que a gente volte, retorne. Isso é a vida. Então o que nós precisamos? Coragem. Nós precisamos de coragem para, quando o problema aparecer, seja ele qual for, erguer a cabeça e falar: eu não sei como vai ser. Eu tenho até medo. Porque coragem não é a gente enfrentar sem medo, é enfrentar com medo mesmo. Porque a gente não sabe como vai ser o caminhar. Mas a gente tem que ir. A gente acha que não está pronto quando a dificuldade vem, quando a dor vem. A gente acha que não está pronto, mas a gente está. Porque Deus não coloca na vida de ninguém uma dificuldade que a gente não possa passar por ela e aprender. Afinal de contas, Pai, nós somos infinitamente amados. Independente dos nossos equívocos, dos nossos erros, dos nossos enganos, independente da nossa rebeldia, ainda assim, Deus nos ama infinitamente. E ainda assim, Ele sabe qual é o caminho que nós devemos tomar e vai nos conduzir. Não tenha medo, tenha coragem. Bom, voltando então. A ansiedade é uma fuga psicológica. Nós fugimos. Mas de onde vem essa ansiedade? Pode vir da nossa atual existência, pode vir de existências anteriores. Joana de Ângeles fala mais das existências anteriores. Eu quero falar um pouquinho da nossa existência atual. Isso, eu quero lembrar do Livro dos Espíritos, a questão 926, onde Allan Kardec pergunta se o modo como a gente busca, a gente aumenta as nossas necessidades, se a gente não está aumentando as nossas aflições. E os Espíritos respondem: os males do mundo, da nossa civilização, na grande maioria, são essas necessidades fictícias que a gente cria. E aí ele diz que aquele que sabe controlar os seus desejos e olhar sem cobiça
Para mim não faz sentido. Mas são milhares de falas, uma diferente da outra, uma propaganda diferente da outra. Tem certeza que é isso que a gente quer? Nossa vida é isso? Se uma pessoa tem ansiedade, que nós já vamos falar sobre ela, pega de repente um instrumento desse, com zilhões de notícias, pedidos, chamados, apelos, será que a criatura vai ter serenidade e equilíbrio? Sabe o que é a rede social hoje? É um instrumento criado para que todos nós paremos de pensar. Perceberam? Não é para pensar, porque se fosse para pensar e refletir, daria tempo para isso. Por que uma mensagem tem que ser atrás da outra? Que é para você não refletir, você não pensar. Porque se você refletir e pensar, você vai falar assim: eu não preciso disso. Não, também não preciso disso. Não, isso aqui não tem cabimento na minha vida. Nós não pensamos, nós aceitamos. Então é o computador, é o celular, são os jogos, são os shoppings que nos prendem e nos chamam. Então a vida moderna, a tecnologia e o modo como nós estamos vivendo está nos deixando ansiosos, porque nós não estamos pensando e refletindo. Isso é uma necessidade minha ou é uma imposição? Eu sou ou eu não sou dona da minha vida, do meu destino? Eu sou ou eu não sou a pessoa que tem que controlar e dizer: isso eu quero, isso fica bem para mim, isso não fica bem para mim, eu preciso disso, eu não preciso disso, o que eu tenho está bom, isso eu não consigo comprar, isso eu não vou chegar lá. E se eu for querer comprar ou adquirir isso, está querendo comprometer a minha paz, o meu sossego, meu e da minha família. Eu vou comprometer o tempo da minha família. Eu vou comprometer a convivência com a minha família para eu poder adquirir isso que está muito acima daquilo que eu deveria ter. E não é necessário. Porque nós temos que entender que o ser humano tem necessidades. E aí eu vou para a pirâmide de Maslow. Maslow escreveu uma pirâmide de necessidades reais que nós temos. Ele é muito conhecido, Abraham Maslow. Ele é um norte-americano e ele escreveu em 1943, por aí. E aí, essa pirâmide, ela tem na base as necessidades fisiológicas. Lógico, isso é uma necessidade real. A necessidade do nosso corpo. Alimentação, respiração, bons hábitos de higiene, os cuidados da homeostase, temperatura, pressão, glicose, colesterol, tudo aí, né? Depois nós temos as nossas necessidades físicas, sexuais, natural, do corpo, né? O exercício físico, que é para manutenção do seu corpo, são atividades necessárias, não é verdade? No segundo andar dessa pirâmide, nós temos as necessidades de segurança. Se eu sou uma criatura material, tenho um corpo físico, eu tenho que cuidar dele, então eu tenho que colocá-lo em segurança. Então eu tenho que ter segurança no meu corpo, segurança no meu trabalho, segurança na minha família, segurança do meu cônjuge, do meu par afetivo, segurança de emprego, de recursos. Isso são necessidades. Depois vem as necessidades de
relacionamento, necessidade de afeto. Quem não tem necessidade de afeto, de carinho? Um par afetivo. Amigos, familiares, colegas de trabalho, convivência social, é necessidade do ser humano. Sim. Depois vem a necessidade de estima. O que é necessidade de estima? É uma necessidade de pertencimento e de reconhecimento. Eu trabalho dentro de uma instituição, de uma empresa, seja lá onde for. Eu preciso respeitar as pessoas que estão lá e ser respeitada por elas, para me sentir uma criatura que pertence àquele lugar, que eu sou aceita naquele lugar. A minha opinião tem que valer alguma coisa, então eu tenho que ter liberdade de expressão dentro desse lugar e ser estimada por isso e respeitar a opinião alheia também, que precisa de estima também. É autoestima e estimar o próximo. No topo da pirâmide de Maslow tem a autorrealização. O que é a autorrealização? Seria a busca dos valores nobres, a conquista desses valores. Seria você desenvolver os seus talentos. Seria você encontrar o sentido da sua vida. E sentido da vida é uma palestra, né? Sentido da vida. Que você saber que você está aqui nessa existência e que você veio com a missão de dar um recado para o mundo. Eu sou útil e eu sei que é aqui que eu cumpro o meu dever. É o sentido da sua vida. É isso que eu vim fazer. Eu estou aqui hoje, mas há muito eu descobri que este é o sentido da minha vida. Eu descobri que o sentido da minha vida, de falar de Jesus e trazer o evangelho dele, eu descobri trabalhando, não para ele diretamente, indiretamente. Eu era professora, agora estou aposentada, mas eu era professora de matemática. Mas a minha alegria era quando eu dava aula e aí acontecia alguma coisa com os meus alunos, eu parava a aula. E para resolver os problemas da aula, sempre Jesus. Sempre Jesus. Isso foi uma promessa que eu fiz, ainda pequena, que eu ia trabalhar para Jesus. E aí a vida foi caminhando, encaminhando para ser professora, mas eu percebia que dentro de mim algo chamava Jesus, tudo que eu fazia chamava Jesus. Era muito interessante. Tudo que eu ia fazer vinha o nome de Jesus. E aí, um pouquinho antes de me aposentar, Jesus, eu preciso estudar, eu preciso aprender a falar bem e adequadamente de você, sobre você, e eu quero ajudar, eu quero participar dessa seara. E aí minha vida me encaminhou lá naquela casa maravilhosa, abençoada, que é o Consolador, que me preparou, e assim nós começamos a trabalhar para Jesus. E estou falando isso porque a vida, ela vai encaminhando a gente para aquilo que a gente tem que fazer. É só a gente aceitar. De início a gente acha que é meio absurdo. Nossa, eu dou aula, falta tanto assim, anos para eu aposentar, como é que eu vou fazer esse serviço? Vai, filho, vai caminhando. Muito sacrifício, era final de semana lá no Consolador, deixava um pouquinho a limpeza e estudar, era à noite, depois online, pandemia, e deu tudo certo. Que a vida leva a gente aonde que a gente tem que estar. Confia.
Senhor, diga-me, o que queres que eu faça? E eu vou fazer. A resposta é: temos uma ansiedade. Então a vida social nos carrega para a ansiedade. Joana de Ângeles diz que a ansiedade também pode vir de existências anteriores. Por quê? Nós somos espíritos que viveram muitas vidas, equivocamos, erramos e trazemos para essa existência registradinho os equívocos. E nós trazemos o medo de errar novamente. Esse medo de errar novamente causa ansiedade. Então essa ansiedade, ela começa os primeiros sintomas logo na infância. E aí a criança vem para essa existência, pode acontecer algumas coisas diferentes. Por exemplo, primeira delas, essa criança vem com esses equívocos, começa os primeiros sintomas, mas ela está num lar onde ela tem uma interação muito boa com a mãe. Tem alegria na convivência com a mãe, uma afetividade muito boa. A mãe recebeu esse espírito, essa criança, de maneira muito amorosa. Isso vai ajudar grandemente, porque esse espírito vai conseguir, embora com ansiedade, enfrentar as dificuldades da vida. Não vai ter tanto medo e tanta insegurança. Vai conseguir vencer. Vai ser mais fácil. Mas pode ser que essa interação com a mãe tome outros caminhos. Por exemplo, pode ser que não tenha nenhuma interação com a mãe. E aí, pode acontecer duas coisas. Se não tiver nenhuma interação com a mãe, nada, a criança pode até não sobreviver. Mas, se sobreviver, vai ter problemas. Vai ter problemas muito difíceis de resolver. Vai ser uma criatura que vai ter muito medo da vida. Vai ser uma criatura dependente. Vai ser uma criatura imatura, infantil, insegura. Então, vai ter muito sofrimento. Pode até desenvolver algumas perturbações, alguns transtornos, dependendo do grau dessa não afetividade que fica, né, registrado aí na infância. Precisa muito cuidado profissional. Mas pode ser que a criança caia numa família que interage com a mãe e com o pai, mas não com amor, com violência, com agressões, com punições descabidas, fora da medida. Nesse caso, na maioria das vezes, esse espírito que é recebido dentro desse lar tem dívidas com esses pais. E por conta dessas dívidas, ainda que na agressão, ainda que na violência, se submete, se fecha, mas se submete a tudo isso, aceita. Vai ter muitos problemas também, muitos problemas emocionais, vai ser uma criatura também insegura, vai ser uma criatura que pode desenvolver alguns transtornos, alguns problemas emocionais, vai ser uma criatura muito dependente, porque precisa, necessita do apoio do pai e da mãe, com quem se sente endividado. No fundo, necessita do perdão. Por isso que é assim, por isso que se sofre. Por isso que nós não podemos julgar.
nas nossas vidas, famílias que passam por todas essas dificuldades e nós julgamos. Porque nós não entendemos, nós não sabemos quais são os entrelaçamentos espirituais entre essas criaturas. Podemos julgar. Se pudermos ajudar, orientar, auxiliar, ótimo. Se não, não julguemos. O que é importante, Joana de Ângeles nos diz, é sabermos que a ansiedade não é normal. Qual ansiedade, Rose, seria normal? Estou eu e meu marido chegando em Ribeirão Bonito. Google Maps. Coloca o nome da casa, roda em nada, não encontra. Só o nome da escola. Ansiedade natural. Paramos no meio da estrada. E agora? O que nós vamos fazer? Ansiedade natural. Isso é natural. Quando a gente não sabe os caminhos. Outra ansiedade natural. Eu vou me colocar diante de um projeto novo na minha vida. É um projeto que eu quero desenvolver. É novo. Nós sabemos como vai ser? Eu sei como vai ser? Não sei. Eu vou ter medo? Sim! Medo natural, ansiedade natural. Porque tudo que é novo causa uma certa ansiedade. Até quando começamos a dar os passos. Porque quando a gente se coloca para dar os passos que são necessários para os projetos da nossa vida, as coisas vão se resolvendo, vamos resolvendo os problemas um a um conforme podemos, e mais, diz Joana de Ângeles, quando a gente se coloca no enfrentamento da vida, vem para nós ideias e intuições, não só daqueles que nos cuidam espiritualmente, mas também ideias e instrumentos que nós trazemos de outras existências. Nós achamos que em relação àquilo que nós vamos fazer, nós não sabemos nada. Olha, eu vou fazer um projeto que eu nunca trabalhei na vida. Você acha que você nunca trabalhou na vida? Você não sabe das suas outras existências. Tem um véu do esquecimento sobre tudo. E quando você começa a avançar naquele projeto, nossa, eu nem sabia que eu conhecia. Olha como eu estou indo bem. Eu vou descobrir que eu tenho uma habilidade para isso. Sim, você tem uma habilidade que você já utilizou em outras existências. Temos muitas habilidades desconhecidas dentro da nossa memória espiritual. Por isso que a gente não pode ter medo. Nós temos muitos instrumentos para utilizar. O que nós precisamos só é coragem e caminhar. É isso que nós precisamos. Enfrentar a ansiedade, enfrentar o medo. E isso é natural. Não é natural quando a ansiedade começa. Taquicardia, suor, não consigo respirar, paraliso, medos descabidos, insegurança que me paralisa, ideias começam a aparecer de pessimismo, imaginação daquilo que vai acontecer. Gente, não aconteceu ainda, eu não vivi a situação e eu já estou imaginando que vai dar tudo errado. Quando eu chegar lá vai dar tudo errado, as pessoas não vão gostar de mim, eu não vou gostar do lugar, o trabalho não vai dar certo, ai, eu não vou aprender nada. Gente, a nossa mente, ela tem muita capacidade de criação. A nossa imaginação, se você deixar, ela vai tomar conta da sua vida. Como um corcel disparado, como diz os espíritos. Não pode. Nós temos que tomar, cuidar
é necessário. E perde o equilíbrio aquele que tem transtorno de ansiedade generalizada. Esse sim, por quê? Esse não consegue viver em paz. Não consegue viver em paz. Dentro de casa, esse é ansioso. Não para um segundo. Parece ligado no 220. Começa a arrumar a cozinha, ouve a campainha, vai na campainha, depois passa perto do armário, arruma a chave, aí passa na mesa, arruma não sei o que, aí vai colocar a roupa na máquina, aí vai pegar a ferramenta, tudo, está fazendo tudo ao mesmo tempo e tudo malacado. Não consegue focar. O grande problema, a característica do ansioso é essa. Não tem foco. Agora eu tenho que arrumar a cozinha, lavar a louça. Coloca a sua mente na louça que você está lavando. Por isso que quebra a louça. Por isso que derruba as coisas. Por isso que está lavando o banheiro e cai, escorrega. Por isso que quebra tudo. Por isso que esquece as coisas, porque não tem foco, não se organiza, não planeja. O ansioso não tem planejamento. Não, eu preciso fazer isso. A mão não para, a cabeça, assim, o olhar. Você fica sufocado de ver uma pessoa com ansiedade extrema. Porque tira a gente do centro. O dia que o ansioso aprender que para ele controlar a ansiedade começa aqui, na respiração, vai entender. Por que os médicos dizem que o ansioso tem que fazer isso? Respira. Respira profundamente e segura. Conta até 5, 6, isso é só uma técnica. Por quê? Porque quando ele presta atenção na respiração profunda, quando ele presta atenção na contagem e quando ele presta atenção em soltar o ar, ele está focando em alguma coisa e esquecendo a ansiedade. É uma técnica. Por isso que na meditação, que é uma técnica maravilhosa para ansiosos, a yoga, tudo isso, é assim, vai sendo conduzida pelo falar das pessoas. Porque quando uma pessoa está falando para você e você presta atenção, você esquece a sua ansiedade, você esquece o seu problema. Ou tem alguém aqui que está pensando, eu tenho que pagar um boleto na hora que eu sair daqui. Eu tenho que passar lá e encontrar não sei o quê. Eu tenho que ir na casa do meu filho. Eu tenho que arrumar. Bom, se estiver pensando nisso, sintoma de ansiedade. Você está numa palestra. Alguém está falando para você, com você. Então, tenha atenção naquilo que a pessoa está falando. Quando você estiver com as pessoas que você ama dentro da tua casa, olha nos olhos da pessoa. Ouça, não finja, ouça o que a pessoa está falando. Preste atenção nos sinais do corpo da pessoa que está falando com você. Porque os olhos, o corpo, manifesta aquilo que está dentro da criatura. Leia os sinais de tristeza, de alegria, de contentamento. Leia esses sinais. O ansioso não consegue fazer isso, porque o ansioso está falando com você, mas está. É verdade, bem, você tem razão. E olhando para o outro lado, não há uma comunicação sincera. Não é por falta de querer, é a ansiedade.
Por isso que a ansiedade generalizada em casos mais graves necessita de um profissional. Porque a pessoa que tem a ansiedade tem dificuldade para se relacionar dentro de casa e fora de casa. O ansioso, quando vai trabalhar, é muito difícil trabalhar com o ansioso. Por quê? Hoje o ansioso chega assim, amanhã o ansioso chega assim. E você não sabe como se comportar, porque você não sabe como vai chegar. Se está bem, se não está. Você não sabe se aquilo que você vai falar vai afetar o humor, porque o ansioso é mal-humorado. Porque tem muitas aflições, muitas preocupações, muitas necessidades, muita imaginação além da conta. Então tudo aquilo fica envolvendo a criatura e ele não dá conta. Então nós temos que ter compaixão e ajudar a criatura. Como? Joana de Anjos diz que o único remédio que serve para todas as dores é o amor. Então tratar a pessoa com carinho, com sincera afetividade, auxilia muito. Porque um olhar carinhoso, fixo, para uma pessoa ansiosa, vai ajudar. Ou, tudo bem, como você está hoje? Sempre com serenidade, porque é o que a pessoa precisa. Porque nós podemos estar nesse lugar amanhã. Hoje é o nosso colega de trabalho. Hoje pode ser alguém dentro da nossa casa. Mas amanhã nós podemos ser afetados por algum problema e ter essa ansiedade extrema. E aí? Como você vai querer que as pessoas ajam com você? Dizia Jesus. Faça aos outros o que você quer que façam com você. Então, diante de todos que sofrem, de todos que estão adoecidos, nós temos que ter compaixão, afeição e fazer aquilo que está ao nosso alcance. E pode acontecer da pessoa não estar no trabalho, não estar dentro do lar, mas ser, por exemplo, um jovem que está começando a vida afetiva e tem ansiedade extrema. Como se comporta esse jovem que tem ansiedade extrema? Primeiro, que acha que ama. Mas na realidade, esse amor que o ansioso tem pode ser apenas um desejo e não um amor sincero. Porque como a ansiedade é muito grande, não conhece muito bem, não se autoconhece, né? O autoconhecimento fica meio debilitado. Então pode confundir o desejo com o amor. E a pessoa, quando tem ansiedade extrema, pensa que é amor, pode ser ou não, ela quer submeter o outro aos seus caprichos. Porque a pessoa que é ansiosa demais, ela é extremamente exigente com ela e com os outros. A gente fala que são passionais, né? São extremamente exigentes e exigem serem obedecidos. Não aceitam mudanças na maneira como quer ser tratado. Então é um relacionamento perigoso. Porque quando isso não acontece, o ansioso ao extremo pode se tornar violento, agressivo. Com o passar do tempo, esse relacionamento com ansiosos extremos, nós já estamos falando de uma fase adoecida, né? Extremo. Já tem até CID, né?
o relacionamento vai se desgastando. E aí ele quer se desfazer, ou ela quer se desfazer desse relacionamento e vai tratar a pessoa com violência verbal, agressiva, que pode ter até consequências trágicas. Por isso que é necessário profissional. Quando a gente observa que alguém está nesse transtorno de ansiedade, certo? Pode acontecer que a pessoa, ao invés de se empolgar e querer ter um relacionamento, pode caminhar para o outro lado. Quando a criatividade é muito aguçada, a imaginação, aí começa a fantasiar, achar que é uma celebridade, misticismo, uma pessoa mística, se colocar como algum espírito renomado, uma fascinação, mais umas confusões. Já são casos mais adoecidos, que necessita do tratamento médico, né? Bom, sim ou não, sendo uma pessoa adoecida com um transtorno, por exemplo, bipolar. O transtorno bipolar, ele tem essa ansiedade. Como que a gente conduz o tratamento? Ou seja, no início dessa ansiedade, como que a gente vai tratar? E aí vem a benfeitora nos orientar, no tratar no início, para não chegar nesse extremo. Como que conduz? Primeiro, se estiver no extremo, esfriar. Por quê? Porque se estiver no extremo, necessita do medicamento. Quem pode receitar o medicamento é o psiquiatra. Se não estiver no extremo, quem que nos auxilia no tratamento? Psicoterapeuta. Porque o psicoterapeuta vai conversar com a criatura sem o medicamento, mas vai identificar nela aonde está a raiz dessa ansiedade, que pode ser na infância, pode ser um trauma, algum momento na vida, e auxiliar esse indivíduo a sair, a enfrentar, né, aquele embate que é necessário da vida. Vai fortalecer a criatura. O psicólogo também auxilia nesse embate. Qual outro tratamento que pode ser feito com a pessoa ansiosa? Bem no início, casa espírita. O que a casa espírita nos oferece? A palestra, para que a gente aprenda a se autoconhecer, reconhecer. Que mais? Tratamentos espirituais, onde os espíritos bondosos nos tratam à noite ou dentro da casa mesmo, que conversam com aqueles que vêm nos cobrar e às vezes são os causadores da ansiedade. Também a casa espírita nos oferece um passe para renovar as nossas energias, o nosso campo vibratório, não é? Os nossos chakras para equilibrar. A água fluidificada, que também tem essa função energética, e os fluidos espirituais. Então nós temos aí uma grande gama de tratamentos que nós podemos encontrar aqui ou com os profissionais. Mas independente disso, qual é o nosso melhor caminho? Autoconhecimento, enfrentamento da vida com coragem e o Evangelho de Jesus. Estudar, aprender e lembrar-se do que ele disse lá em Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, e coloca aqui,
recuperando-se das culpas e das mazelas, porque eles serão consolados. Então nós temos que reconhecer os nossos erros, chorar sim, quando a gente já tem que chorar. Porque assim, reconhecendo as nossas culpas e os nossos erros, nós seremos consolados e cuidados. Eu desejo de todo o meu coração que essas reflexões possam